Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, boa noite. Ó a chuva, começou. Baruch Hashem. Shalom, irmão Gleberson, tudo bem? Quanto tempo? Shalom, pastora Elihaná. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Tudo bem, irmão? Baruch Hashem, que você tá aqui. Vixe, vou ter que falar mais alto, hein? A chuva começou forte aqui. Vixe. Bom, vamos orar antes de começar para a gente repreender todo o mal, toda a retaliação, em nome de Yeshua. Eita, que é bênção chegando. Baruch Hashem. É bênção, chuva é bênção chegando. Pai querido, em nome de Yeshua, eu te agradeço, soberano. Nós te agradecemos aqui, Pai, por esta oportunidade de falar da tua palavra, de trazer aqui, Pai, mais da tua verdade, de desmistificar, Pai, tudo aquilo que foi inserido nas nossas vidas, diante de nós. E, Pai, para que nós possamos quebrar todo o jugo do mal. Eu te agradeço, eu repreendo todo o mal, toda seta, toda malignidade contra a minha vida, contra a vida dos irmãos aqui, contra este ministério. Eu repreendo em nome de Yeshua toda oração contrária, toda seta, em nome de Yeshua cai por terra. Hashem, usa-me, Pai, como tu achar melhor, como lhe aprouver. Traga o entendimento para os teus filhos, Hashem. Abre as mentes e os corações em nome de Yeshua. Amém. Amém, amados. Se tiver baixo, vocês me avisem, porque a chuva aqui engrossou e eu tô achando que tá alto. Tá, isso aí, a gente vai... Vocês vão me falando aqui no chat, tá? Se for o caso de eu falar um pouco mais alto. Tá bom? Então vamos lá, amados. Hoje, quarta aula sobre esse assunto, Trindade, né? A gente está trazendo aí vários tópicos para desmistificar esse conceito que foi colocado, né, diante de nós. Na verdade, é uma pauta basicamente natural. A gente nasce ouvindo isso e gera uma questão de uma certa aceitação de uma forma natural, né? Existe uma naturalidade aí nesse tema. E se a gente realmente não parar para analisar, para estudar e compreender as escrituras, a gente de fato é levado, né, pelas doutrinas aí, tá bom? Então, dentro dessa questão, continuando sobre desmistificar a Trindade, eu vou abordar, acredito que hoje dê para abordar aí 2 temas, tá? Que a gente vai enxergar nas escrituras. A primeira tema que eu vou abordar agora aqui com vocês é Yeshua tendo autoridade concedida. Yeshua, o Messias, ele teve autoridade que o Eterno deu, né? Foi delegada pelo Criador para ele. Tá ok? Então a gente vai tratar esse assunto. Se der tempo, a gente trata outro tópico. E eu acredito que aí, semana que vem, a gente consiga terminar todo este tema. E depois, lá no YouTube, no canal, segundo canal do Ministério, que é um canal, Ministério Muralhas de Jerusalém, canal 2, que está destinado a deixar lá os estudos, tá bom? Estudos, mensagens curtas também, tá? Mas vai ficar lá destinado, e aí eu vou levar lá todas as gravações e formar uma playlist, tá bom? Shalom, irmã Adriana Mamente, Baruch Hashem, que você tá aqui, quanto tempo? Então vamos lá, que o Eterno abençoe vocês. Qualquer dúvida, vocês
vão me contatando, tá? E falando, a gente vai se falando. Então, vou trazer aqui uma questão pra gente pensar, tá? Da qual eu deixei aqui prontinha. Vamos lá. Nós devemos compreender o que significa essa questão de delegar, né? O que significa fazer algo em nome de alguém, tá? Fazer algo em nome de alguém significa concessão ou a delegação de poder para outra pessoa. Vamos lá dar uns exemplos. Vamos pensar com os exemplos. O policial, ele não tem autoridade sobre si, ele não tem autoridade em si. Ele tem a autoridade dele, foi concedida, foi dada para ele através da lei, certo? Por isso ele tem autoridade aí para autuar um criminoso, né? Para autuar qualquer ação aí criminosa. Ele tem autoridade não por ele, mas é porque foi concedida para ele através da lei, Código Penal, enfim, né? Aos órgãos competentes. Foi delegado a ele, a este indivíduo, para agir e atuar desta forma, certo? Certo. Da mesma forma, um representante aí de um estado, né, um embaixador, um exemplo, ele não age por si mesmo, né? Mas ele vai agir aí em nome de uma determinada nação que ele representa em outro lugar, né? Então ele tem esse cargo e essa autoridade para ele fazer, mandar e desmandar através dessa autoridade, né, da nação. Mesma coisa, um delegado, né, ele tem aquele poder de exercer um delegado a um advogado, um procurador, com autoridade o quê? Legal, mediante a lei. Alguém deu, um órgão competente superior a ele, deu alguém maior, um órgão maior, com uma alta autoridade, foi lá e incumbiu a ele, né, de ter aí essa competência, né? Então, então dá para entender essa questão, né? Da pessoa ser delegada. Alguém delegou a ela uma autoridade e ela tem autoridade sobre algo, sobre uma questão, tá? Então a gente vai agora para Mateus. Anotem aí, quem tá com um bloquinho, caderninho de estudo, ou se você tá com as suas escrituras, você vai abrir agora em Mateus 28, versículo 18. Matitiarro, Mateus 28, versículo 18. É lá no finalzinho do livro já, tá? Yeshua tá falando. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo... Isso falou para os talmidim, né? Falou-lhes dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Eu não, Yeshua. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim, a Yeshua. Então veja, Yeshua, ele recebeu a autoridade de alguém maior que ele, tá? Então, assim, Yeshua, claramente isso, ele foi enviado. Mesma coisa que uma nação, que eu tava falando, uma nação pega uma pessoa, vai dar um título de embaixador, fala assim: eu estou enviando você para a nação X. Você vai ser o representante da nossa nação lá, sei lá, na Índia, tá? Nos Estados Unidos, embaixador. E Yeshua do mesmo jeito, o pai pegou alguém maior, falou: você tem autoridade, vai ser meu representante lá na terra. E você tem autoridade nos céus e na terra. Foi o que Yeshua falou: toda autoridade no céu e na terra foi dada. Então foi concedida. Ele não tinha, foi dada, tá? A mim. Yeshua falando. Ok? Então a gente vê aqui, se vocês puderem abrir também nas escrituras de vocês agora, Isaías
61, muito, muito conhecido. Lindíssimo. A gente sabe que isso era uma das profecias, né? Para Yeshua, um ungido do Eterno. Tanto que Yeshua, ele leu isso numa sinagoga, né? E as pessoas ficaram escandalizadas. Que diz assim: o espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai me ungiu, né? Para pregar as boas novas aos pobres. Amém? E assim, e aí continua, né? Vocês já sabem. Então, o que Yeshua estava falando, né? Tanto tá aqui no profeta Isaías, quanto também nas escrituras na Brit Hadashah, porque Yeshua ele também leu isso, falando que a Ruach HaKodesh, a Ruach do Eterno, né? O sopro do Eterno estava sobre Yeshua. E ele tinha essa autoridade, certo? Amém? Entendendo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo linkar as coisas e quebrando o jogo? Eu espero e creio que sim, amém? Então, essa questão que a gente observou até agora, a autoridade, né, de Yeshua foi concedida por Hashem, por Adonai, pelo Pai, né? Como se fosse autoridade, é uma procuração, né? A pessoa aqui, o mandante, né? E o mandado vai enviar a pessoa, ok? Então, o pai, no caso, ele delegou a autoridade, e Yeshua, a partir de determinado momento, quando ele veio, começou a obra, ele teve a autoridade, né, do Eterno, né? Então, toda a autoridade no céu e na terra foi dada, foi concedida a Yeshua através do Pai, ok? E em João, marquem aí, por gentileza, Yohanan, a Brit Hadashah, João 3, deixa eu ver aqui. João 3, versículo 33. É isso? Não, 35, perdão. João 3, versículo 35. O Pai ama o Filho e colocou todas as coisas em suas mãos. O Pai ama o Filho e colocou todas as coisas em suas mãos. Amém? Baruch Hashem. Dá pra gente observar claramente que há duas pessoas, não é uma só. Há o Pai que delega ao Filho, que colocou todas as coisas na mão dele, dando autoridade. Ok? Então, a gente está separando aí. Vamos agora para Marcos. Marcos, capítulo 2. Deixa eu ver. Marcos, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Amém? Então ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E a gente sabe que assim sucedeu, né? E que assim ocorreu. Então veja, Yeshua falando que ele é o Filho do Homem, que ele possui autoridade, que ele é o Mashiach, possui autoridade na terra para perdoar os pecados. A autoridade, é só a gente compreender. Se vocês têm autoridade é porque alguém te delegou. Alguém maior que você, com uma autoridade maior que você, delegou para você. Baruch Hashem.
Todo mundo aí entendendo? Vamos agora para Marcos ainda, mesmo livro. Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículo 28, 29 e depois até o 33. O 33 também, vamos lá. E lhe perguntaram: quem lhe deu a autoridade que autoriza a fazer estas coisas? Daqui era uma classe ali de judeus, uma classe ali, a classe farisaica, né, de estudiosos, estavam perguntando ali para Yeshua quem havia dado essa autoridade para ele, para fazer o que ele fazia, né, falar da forma que ele falava, né? E Yeshua disse: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Aí entra a sabedoria judaica, porque Yeshua sabia o coração daqueles homens que eles só queriam acusá-lo, né? E aí a gente pode até dar uma explanada nesse texto, que diz assim, Yeshua fala assim: a imersão de Yohanan, de João Batista, provinha do céu ou dos homens? Ele perguntou, né? Respondam-me. E eles discutiram entre si, e eles disseram: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles no caso, os fariseus, eles temiam o povo, pois todos consideravam Yohanan como um profeta genuíno, um profeta do Eterno. Versículo 33. Então responderam Yeshua: não sabemos. Daí Yeshua disse: eu não lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Percebe? Shalom, boa noite. Laila Tove, pastora. Baruch Hashem. Boa noite. Então vejam, aqui Yeshua falando, né, mais uma vez, sobre a autoridade que foi concedida. E aqui no caso, né, os estudiosos eles estavam perguntando, queriam saber, mas Yeshua sabia o coração deles, né, o real intuito desse questionamento. E de saber de fato também de que a autoridade, né, Yeshua fazia todas essas coisas. Então, mais uma vez, falando aí sobre a autoridade que Yeshua foi concedida, né? Foi concedida essa autoridade. Então, aqui no caso, nós vemos e sabemos que o poder de Adonai estava com Yeshua, né? Para realizar todos esses sinais, prodígios e maravilhas, né? Vamos agora para o versículo, para a leitura de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 17. É isso? Isso. 5, versículo 17. Certo dia, Yeshua estava ensinando e estavam presentes ali os fariseus, os mestres da Torá, provenientes de vários povoados da Galileia e de Judá, e também de Jerusalém. E o poder de Adonai estava com ele para curar os doentes. Olha só a declaração que a Brit Hadashah traz. E o poder, a autoridade, o poder de Adonai estava com ele, Yeshua. Com ele, Yeshua, para curar os doentes. Amém? Agora a gente vai para Lucas 24, mesmo capítulo, versículo 24. Cadê? Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. E ele se virou na direção do homem paralisado. E eu lhe digo, levante-se, pegue o seu colchão e vá para casa. É mais um milagre aqui, Yeshua realizando e falando
sobre a autoridade que lhe foi concedida. Autoridade que lhe foi concedida através do Pai, através de alguém maior, com maior autoridade para entregar essa autoridade, né, e incumbir e delegar. Amém? Vocês estão pegando? Estão entendendo, pessoal? Então, aqui a gente vê a seguinte questão sobre essas declarações, sobre aquilo que eu já dei o exemplo, explanei aqui no começo, que Yeshua, ele não é Deus, mas ele veio em nome do Criador, ele veio em nome do Deus único, da qual o Deus único que enviou, da qual o Deus único que concedeu todo o poder e toda a autoridade, né? Como eu já havia dito aqui, o embaixador, ele tem autoridade porque a nação deu autoridade para ele para exercer determinada autoridade em determinado local, né? Então é isso. Então vamos ver aqui a próxima. Estamos aqui em Lucas 5, sim. Agora vamos para Yohanan. Yohanan, a gente vai ver aqui a questão da representação de Yeshua. Yeshua como um representante dele mesmo? Não. Yeshua como representante do Criador. Ele está representando alguém nessa terra. Ele veio representar alguém, né? Então, ele veio representar o Criador. E a gente vai ver isso em Yohanan, João 5, versículo 43. João 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Abba, de meu Pai, e não me aceitais. Porém, se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Olha só, Yeshua tá falando, eu não vim no meu nome. Eu não tô vindo aqui em nome de mim, eu não sou um Deus, Eu tô vindo em nome de meu Pai, do Criador, do meu Deus, Deus único, da qual a gente já leu aqui, que ele já proferiu muitas vezes, né? E declarou muitas vezes. E aí ele fala, e se outro vier em seu próprio nome, aí sim vocês irão aceitar. Então, obviamente, Yeshua também já estava falando o que ia acontecer e profetizando aqui também. Amém? Vamos ainda em Yohanan, continuando ainda em Yohanan. Abre aí ou anotem, né? Yohanan é pertinho, capítulo 3, versículo 34. Aqui vai falar sobre Hashem, o Eterno, dando uma porção, né, da sua ruach, do seu espírito, a todos os verdadeiros, né, seguidores dele, aqueles que fazem a sua vontade, né, e que concedeu a Yeshua sem limites. Então, João 3, Yohanan 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o ruach sem limitações. Que lindo, né? Amém? Baruch Hashem. Shalom, shalom, irmã, boa noite. Que o Eterno te abençoe, seja bem-vinda. Vamos agora para uma passagem, outra prova aí, outra testemunha nas Escrituras, Atos. Atos capítulo 2, versículo 36, tá bom? Diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Yeshua, a quem vos emadeirou, né, da forma que ele foi morto, Adonai fez Senhor e Mashiach, e ungido,
tá? Então aqui diz que o próprio Adonai, né, Yeshua foi concedido pelo próprio Criador, tá? E por ele mesmo ele não teria concedido esse título por ele, né? Isso foi através de Adonai, de Deus. Então vou ler de novo, Atos 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Yeshua, a quem vós matastes, Adonai o fez Adon, o fez Senhor e ungido. Amém? Baruch Hashem. Amém. Amém. Em Atos ainda, Atos 2 também, versículo 22, diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Yeshua foi aprovado por Adonai diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Vou ler de novo. Israelitas, ouçam essas palavras. Yeshua foi aprovado por Hashem, por Deus, diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio de Yeshua, intermédio dele, como vocês mesmos sabem, tá? Yeshua, intermediador, tá? Então, isso está em Atos 2, versículo 22. E agora em Yohanan, versículo em Yohanan 5, João 5, versículo 22, tá? Pra gente ver mais a questão da delegação aí do Eterno concedendo para Yeshua, né? Toda a autoridade de Yeshua concedida, né? Por Hashem. Então aqui mais um versículo com essa clareza, com esse entendimento. Vou ler então. Yohanan 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Tá dando aqui a autoridade. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Mais uma vez, mais uma declaração, né, entre todas essas que a gente está colocando aqui, que Hashem, Adonai, é o Criador, o Ser Supremo, da qual dele provém tudo e da qual dele instituiu ao seu Filho delegar, né, toda a autoridade, como a gente leu aqui, entre céu e terra, para ele atuar. Amém? Então, ok. Então, este tema aí, muitas provas, registros, saindo até mesmo da própria boca, a maioria deles da própria boca de Yeshua, mostrando essa questão. Então, não tá vendo que não tem como a gente linkar. E mais uma vez, para quem tá chegando agora, para quem não pegou as outras aulas, tá? Que a gente está tratando aqui de desmistificar a questão da Trindade. A Trindade, no conceito aí externo, é colocada com Pai, Filho e Espírito Santo, que todos eles são iguais, todos os três são um, e na verdade, biblicamente, tá? Isso não é uma verdade, tá? Adonai é o único Criador, é o único Deus, da qual enviou Yeshua, seu Filho, e o Espírito Santo, da qual foi traduzida e é mencionada na nossa língua muito erroneamente, fica subentendido para as pessoas. As pessoas conhecem como Espírito Santo. E se a gente pegar a tradução já no direto, você ia ver que não ia ter... Você ia falar, não ia ter esse tipo de interpretação.
Porque a Ruach HaKodesh, que no caso, faz menção ao Espírito do Eterno, é exatamente isso. Não é Espírito Santo, é Espírito do Santo. Ruach, que é o Espírito, a palavra utilizada para Espírito no hebraico é Ruach, né? Também significa fôlego, significa sopro, enfim. Ruach, o Espírito, Ha-Kodesh, Ha do Kodesh, Santo. Então, o Espírito é do Santo. Então, o Espírito do Santo, ele não é uma terceira pessoa, uma terceira divindade. Ele é o Espírito do Santo, do Criador, do Deus Altíssimo. Ok? Amém? Quem não entendeu, quem tiver com dúvida, só entrar em contato, tá, gente? Vamos entrar num outro tópico. Esse tópico é pequenininho, talvez dê pra gente abordar. Deixa eu ver. A gente acabou de falar sobre Yeshua recebendo autoridade. Ele sendo um agente aqui, tendo autoridade e recebendo autoridade do Eterno para atuar. E ele também, ele tem autoridade nos céus e na terra. Amém? Então, agora que a gente vai tratar aqui, Yeshua sendo enviado por Deus. Então, quem é enviado por alguém não pode ser ele mesmo, né? Eu não posso me enviar a mim mesma, né? Então, a gente vai pegar aqui algumas passagens quanto a essa questão. Amém? Vamos lá, anotem aí. Ou peguem aí nas suas escrituras. Yohanan, João 17, versículo 3. Yohanan 17, versículo 3. Inclusive, esta é uma passagem do que eu já li, acho que na aula passada ou retrasada, né? São outros temas. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Yeshua, o Messias, o ungido, a quem enviaste. Amém? Ao qual o Eterno enviou. O único Deus, único, não Deus trino, tá? Não Deus três, é o Deus único, um único Deus verdadeiro e a Yeshua, o Messias, o ungido, a quem enviaste. Amém? Então, Yeshua é ungido, enviado por Deus e não o próprio Deus, tá? Vamos lá, Yohanan 14 agora. Yohanan 14, versículo 28. Yohanan 14, versículo 28. Vamos lá. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Olha só essa declaração. Amém? Olha essa declaração. Linda, né? Então, aqui não temos dúvidas, não é mesmo? Mais uma declaração. Yeshua indo para o Pai e ele dizendo, o Pai é maior que eu. Não somos iguais. Tá? Vamos agora em Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 37. Marcos, capítulo 9, versículo 37. Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, Hashem. Você também vai receber, além de Yeshua, você também vai receber o Eterno, né? E Yeshua declara aqui, aquele que me enviou. Amém? Marcos 9, 37. Agora nós vamos para Devarim, Deuteronômio. Anotem aí, são provas, muitas testemunhas que vocês têm desde
da segunda aula que a gente está tratando aqui, as provas bíblicas, tá? A gente está na quarta. Vamos lá. Adonai, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Ouçam-no. Olha a declaração que está aqui em Devarim 18:15. A gente sabe que muitos ouviram, mas não foi a maioria, né? Mas Baruch Hashem. Vamos agora voltar para Brit Hadashah, para a Nova Aliança, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Anotem aí, Lucas 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Adonai, porque para isso fui enviado. Bom. Amém? Para isso que Hashem enviou Yeshua. Amém? Ele foi enviado, tá? Quem é enviado por alguém, né? Então tá. Vamos lá para o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Anotem aí, para não perder. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo, Adonai, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Adonai dos exércitos. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Já tinha sido os profetas, né? Já haviam profetizado. Amém. Baruch Hashem. Agora, Yohanan. Vamos voltar para Brit Hadashah. Em Yohanan, João, capítulo 17, versículo 17 e 18. Diz assim: santifica-nos na verdade a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Oh, aleluia, Baruch Hashem. Sim, da mesma forma que Hashem enviou Yeshua para essa terra, Yeshua também teve a autoridade de pegar a nós e também nos enviar ao mundo para falar e pregar as boas novas de que Ele vive, de que a Torá da verdade é verdadeira, de que Yeshua é a Torá viva. E é isso, né, gente? É lindo. É lindo quando a gente consegue ir desconstruindo tudo aquilo que foi, né, colocado nas nossas mentes através de gerações e gerações de erro, de engano, né? Mas é isso. Vamos orar então para encerrar a aula de hoje. Vai ficar aqui gravado aqui também. Posteriormente também vai ficar no canal, no segundo canal do Ministério lá no YouTube, com as aulas, tá bom? Na playlist da Trindade, tá bom? E semana que vem, acredito que vai ser a última aula que nós temos, sim, mais 2 tópicos para tratar. Sim. E aí finaliza. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Hashem, pelo teu imenso amor, por ter enviado, Pai, o teu filho, o teu ungido,
e ter colocado sobre ele toda a autoridade, Hashem, para resgatar, Pai, todo mundo, para resgatar, Pai, o ser humano. Quem é o ser humano, Hashem? Para que tu te compadeças de nós. Ó Deus fiel, amável e querido, Hashem. Obrigada, Pai, nós te amamos. Obrigada pelo teu amor infinito, imensurável. Na tua imensa bondade, Hashem, tu nos concedeu o teu ungido para nos resgatar, nos salvar. E que nós possamos, Hashem, nesta terra, ser dignos do sangue de Yeshua, deste sacrifício lindo, perfeito, Pai, da qual nenhum de nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos, mas através da tua bondade, da tua receita, da tua graça. Somente, Pai, através da tua graça, da tua receita que sempre existiu. Tu sempre, Hashem, se compadeceu de nós. E eu te agradeço, soberano. Pai, visita cada filho teu aqui. Traz a compreensão, traz o discernimento. Abre, Hashem, o entendimento. Retira as escamas dos olhos. Cai por terra toda falácia de doutrina, toda doutrina antiga, toda doutrina maligna. Em nome de Yeshua, cai por terra. Que todos, Pai, possam te conhecer como o único e verdadeiro Deus. E Yeshua HaMashiach como teu filho, teu ungido, teu enviado. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amadas e amados. Até semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, normal. Hoje foi quinta, porque ontem foi o término, né, de Yom Kippur. Então, quando a gente fica, né, acabado de entregar o jejum, né, de Yom Kippur. Então, a gente viu que era melhor fazer hoje, né, a aula. Amém? Que o Eterno abençoe todos, em nome de Yeshua. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês, em nome de Yeshua. Beijem Yeshua HaMashiach. Amém. Tchau, tchau. Shalom, shalom.